E agora o caso é Supremo, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réu Eduardo Bolsonaro. Ontem já tinha tornado réu Eduardo Tagliaferro. Até o momento o placar é de 3 votos a 0, mas vai dar 4 com certeza. Moraes aceitou a denúncia, apontando prova de materialidade e indícios suficientes. Flávio Dino e Zanin acompanharam o entendimento do relator. Falta apenas o voto da Carmen Lúcia, que todo mundo já sabe qual é. O julgamento encerra dia 25, mas deve acabar antes. Moraes citou a ele mesmo como vítima da suposta coação que Eduardo teria promovido nos Estados Unidos. Citou tarifas, suspensão de vistos e lei Magnitsky. E a esse ministro relator. Foi tudo isso aplicado a ele. Então, é Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro rebateu nas redes que não assinou lei Magnitsky nenhuma, nem tarifaço. O deputado licenciado e permanece nos Estados Unidos para evitar perseguição. A Polícia Federal considera que o objetivo era interferir no processo e obter anistia para o pai Bolsonaro e para todo mundo. Eduardo Bolsonaro criticou essa decisão suprema numa mensagem nas redes sociais. Vamos conferir. Moraes vota para aceitar a representação da PGR contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia a ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem. Além de mim, Gustavo Gaia e vários outros deputados honestos de passado limpo estão sofrendo a mesma coisa, ainda que exista a imunidade parlamentar dentro da nossa Constituição. E no mais eu posso garantir, daqui nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Silvia Waiapi, mais didático impossível, né? O Eduardo Bolsonaro explicou direitinho o que aconteceu nessa história. E não dá para ninguém achar que é normal o fato dele estar sendo agora, tornar-se réu nessa ação, que é uma ação que mantém Bolsonaro preso, embora o Jair não esteja na ação. Aí é dose para mamute, né? Olha, e é tão grave isso que você está vendo nitidamente 2 pesos, 2 medidas. Eu não vi o mesmo tratamento quando, por exemplo, o prédio do Ministério da Saúde foi invadida, né? Por ordens na época não era ministra, da Sônia Guajajara, né? E da Célia Chacriabá, quando atentaram contra a minha vida. Então, na realidade, o que eles queriam era a assinatura de um contrato fraudado, um contrato superfaturado. E aí você não vê, mesmo com denúncias na Polícia Federal, você não vê a mesma ação. E agora você também vai comparar o mesmo caso, por exemplo, já que eles dizem que é coação, os indígenas que fecharam as estradas agora, em plena COP, que colocaram em risco a segurança de outras autoridades internacionais. Não seria isso também uma coação? Ou só é ilícito, ou só é coação aquilo que lhe convém? Então, nós vemos exatamente 2 pesos, 2 medidas. Isso é notório. Eles estão tentando silenciar o Eduardo, ou a influência, ou então o carisma que ele tem nos Estados Unidos em relação ao governo Trump. Então, óbvio que nós vamos ver esse tipo de manifestação, que é uma tentativa de silenciamento de qualquer um que ouse divergir ou que tenha notoriamente credibilidade em outros países. E
é esperado que eles façam isso, porque democracia nós já não temos mais. Fred Rodrigues, isso aí, do caso Eduardo, é perseguição política na veia, clara e evidente. Até pior que isso, né? Perseguição política, a gente já sabe que o Moraes vem fazendo há muito tempo, desde que o STF abriu o inquérito 4781 lá em março de 2019, aberto de ofício pelo Toffoli, que com a relatoria entregue ao Moraes, sequer foi sorteado, né? Esse inquérito aí já está fazendo 6 anos, né? Tá indo para o 7º ano, e não tem nada a apresentar a não ser perseguição contra a direita. E, claro, diante de toda essa situação, o que escalou foi uma bola de neve que agora faz com que todos os processos onde eles utilizem esse termo, né, a democracia está sendo ameaçada, estão atentando contra a democracia, todo e qualquer caso que tenha conexão com isso, automaticamente o Moraes é o relator. Por prevenção, cai no colo do Moraes. Inclusive, e principalmente, os inquéritos onde ele se coloca como vítima. No caso dessa denúncia aí, Mandrake, contra o Eduardo Bolsonaro, quem é a vítima? O Moraes. Então quem vai julgar, obviamente, o Moraes, o senhor de tudo no Brasil. E é muito ruim que a gente vê não só todos os juristas calados, os grandes juristas aí, né, dos grupos prerrogativas que defendiam a aplicação correta do Código de Processo Penal e da Constituição, mas estão todos calados, assim também como a grande imprensa, chamada grande imprensa, né, dita imprensa profissional, que está calada diante de mais esse absurdo, essa perseguição clara contra um parlamentar que só está sendo perseguido porque é um nome forte, um nome consolidado e com potencial de derrotar o Lula nas eleições do ano que vem para o cargo de presidente. É só por isso que ele está sendo perseguido. Assim como vários outros da direita estão hoje sendo perseguidos com inquéritos abertos no STF e muitos deles comandados pelo Moraes. Não é surpresa nenhuma essa decisão da primeira turma. A primeira turma, meus amigos, ela vota 95% com o Moraes. 95%. Eu duvido alguém achar algum tribunal no Brasil aonde um relator consegue 95% do acompanhamento dos seus colegas. Eu duvido. O Moraes, o que ele coloca na primeira turma é ordem, é lei. Acabou. Não importa se está atropelando a Constituição, se está atropelando o Código de Processo Penal, se está atropelando a dignidade, se está atropelando o Congresso. Aliás, quanto mais atropelado o Congresso, melhor. Mais tranquilos eles ficam. E agora mais um absurdo, mais uma perseguição em cima do Eduardo Bolsonaro, que em momento nenhum tem esse poder que eles estão falando que tem. Por que o Moraes não coloca o Trump no inquérito? Hã? Por que não fala que o Trump está tentando contra a democracia no Brasil? Quem assinou a ordem foi ele. Quem assinou as sanções foram ele. Inclusive a Magnitsky. E como o Eduardo bem disse, são ferramentas legais previstas em lei, então não tem nada de coação. Mas claro, ele sabe onde ele está mexendo. O que ele quer é tirar o Eduardo Bolsonaro da jogada e, de preferência, todo mundo que tiver alguma chance da direita tem que ser tirado da jogada também pro ano que vem. Eduardo e tantos outros, né? A lista é imensa do que eles pretendem tirar da jogada no ano que